Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa, 7h32. Repita. 7h32. Olá, bom dia, eu sou Eric Drummond. Olá, eu sou Felipe Machado. Está no ar o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e estamos juntos em 103.5. Interaja com a gente, siga-nos no @Jovem Pan Vale do Aço e o nosso WhatsApp é o 4042-1035. Seja bem-vindo, hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Com produção e edição de Felipe Machado, você confere a partir de agora os destaques desta edição. Ipatinga pausará temporariamente 8 leitos de UTI no Hospital Municipal para otimização de recursos. Fabriciano pagará a complementação de piso da enfermagem até sexta-feira. E mais, hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Manhã. O 12º Departamento de Polícia Civil divulgou nesta semana um novo relatório sobre acidentes de trânsito na região do Vale do Aço e na área abrangida pelo 12º Departamento de Polícia Civil, que inclui Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu. Nos dados divulgados, é possível observar que em Ipatinga, nos anos de 2020, 2021, 2022 e de janeiro a agosto de 2023, houve uma pequena queda seguida de uma tendência de estabilidade na porcentagem de acidentes leves. De janeiro a agosto de 2023, 84,22% dos acidentes foram leves e 14,9% foram classificados como graves. Durante o mesmo período em Ipatinga, foi identificado que mais de 60% dos acidentes envolveram automóveis, enquanto cerca de 22% envolveram motocicletas. Além disso, o estudo revelou que o tipo mais comum de acidentes aqui em Ipatinga foi o choque, com 821 ocorrências de janeiro a agosto de 2023, seguido pela colisão lateral com 678 ocorrências. Em Coronel Fabriciano, de janeiro a agosto de 2023, tivemos 83,14% dos acidentes considerados leves e 16 classificados como graves. No mesmo período, foi identificado que 62,16% dos registros referem-se a acidentes com automóveis, enquanto 20% envolveram motocicletas. Quanto ao tipo de acidentes, durante esse período ocorreram 214 choques e 164 colisões laterais. No caso de Timóteo, o estudo mostrou uma queda no percentual de acidentes leves ao longo de 2020, 2021 e 2022 e de janeiro a agosto de 2023, totalizando 77% de acidentes leves. Por outro lado, houve um aumento nos acidentes graves, registrando 21,6% deles de janeiro a agosto de 2023. Também pôde ser observado que os veículos mais envolvidos em acidentes durante esse período em Timóteo foram os automóveis com 61,6%, seguidos pelas motocicletas com 24,9%. Em relação aos tipos de acidentes, foram registrados 226 choques e 121 colisões laterais de janeiro a agosto de 2023. As motocicletas representam 22,42% em Ipatinga, 20,02% em Coronel Fabriciano e 24,90% em Timóteo, demonstrando que essa última mencionada é a mais violenta para os motociclistas do Vale do Aço. Perderam apenas em porcentagem quando comparada com outras cidades do departamento, para Caratinga com 25,43% e Ponte Nova com 29,73% dos acidentes. Nas três cidades, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, os acidentes envolvendo bicicletas também foram analisados. Estão na faixa dos 2% a 3%. Segundo o delegado-chefe do departamento, Gilmaro Alves Ferreira, é de extrema importância que todos na sociedade se comprometam com as ações que tornem o trânsito mais seguro e priorizem a vida. O chefe do departamento ressalta que os dados excluem acidentes e eventos ocorridos nas rodovias federais, mas proporcionam a todos uma noção do perfil dos acidentes ocorridos em nossa região. A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje vai pausar temporariamente o funcionamento dos 8 leitos da UTI 3 do Hospital Municipal Eliane Martins, otimizando recursos e mantendo operacionais outros 20 leitos, o dobro comparado ao período pré-pandemia.
De acordo com a administração municipal, o que motivou essa pausa foi o desafio de diminuir custos, considerando o cenário atual em que as prefeituras enfrentam com a redução do repasse de verbas pelo governo federal aos municípios. Com isso, abre aspas, Ipatinga, assim como outras cidades, se vê obrigada a diminuir os custos da máquina pública a fim de se adequar à realidade financeira, fecha aspas. Segundo a nota, é importante frisar que o custo do leito-dia é muito alto e não é custeado em sua integridade pelo governo federal. Ou seja, cabe ao município custear a maior parte, o que se torna inviável diante da redução dos repasses pela União a todos os municípios. Em 2020, antes da pandemia, Ipatinga contava com 10 leitos de UTI no hospital municipal. Em 2021, o prefeito eleito, Gustavo Nunes, decidiu por ampliar esse quantitativo a fim de atender às necessidades daquele momento pandêmico. Dessa forma, foi construído o hospital de campanha, disponibilizando mais 20 leitos de UTI. Após a desmobilização do hospital de campanha, 18 leitos foram habilitados pelo Estado e mantidos pelo Hospital Municipal. Desde então, o hospital conta com 3 unidades de terapia intensiva, UTI 1 com 10 leitos, UTI 2 com 10 leitos e UTI 3 com 8 leitos. Adicionalmente, ainda há dispostos no município, em hospitais conveniados, outros 37 leitos distribuídos em 2 unidades de isolamento, UTI adulto tipo 2 com 15 leitos e UTI adulto tipo 3 com 10 leitos, além de uma UTI coronariana com 10 leitos. A prefeitura reforça que, abre aspas, não haverá prejuízo para a população, sendo que mesmo com a pausa dos 8 leitos da UTI 3, serão mantidos o dobro de leitos em comparação ao período pré-pandemia em 2020, quando apenas 10 leitos de terapia intensiva eram disponibilizados pelo Hospital Municipal. E no próximo bloco do Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, você vai ouvir: Fabriciano pagará a complementação de piso da enfermagem até sexta-feira. E mais, hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Conectar pessoas e sonhos, projetos e vidas, é a melhor conexão. Conectar é transformar, é mais do que sonhar, é realizar. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet, é a Conecte. Então conecte com a melhor qualidade, a melhor internet, é a Conecte. Coloque a sua empresa em destaque com a melhor comunicação visual. Na Projetar você encontra banners, adesivos, placas de identificação, plotagem de projetos, backdrops, crachás, impressões coloridas e uma infinidade de soluções para você e sua empresa. Agenda 2024 já disponíveis. Projetar Soluções e Impressões. 12 anos imprimindo ideias. Rua Serra do Mar 1010, Jardim Panorama. 31988779575. Projetar Soluções e Impressões. O verão está onde você está, em casa, na sorveteria, em todo lugar. Leve o verão no coração, o ano inteiro. Leve o sabor sol e neve. Sol e neve. Leve o verão no coração, leve a vida mais leve o sabor sol e neve. Sol e neve, o verão está onde você está. Primavera, verão, Óticas Visão. Ralph Lauren, Lacoste, Nike, Oakley, Calvin Klein, Vitor Hugo, Carreira, Mormai, Ray-Ban. As novas coleções chegarão cheias de estilo nas Óticas Visão. E para dar aquela vontade de ter as Óticas Visão vão te dar 20% de desconto. É isto, as melhores marcas com 20% de desconto. Venha conferir um novo conceito em óculos solar e de grau e pague em até 10 vezes sem juros. Óticas Visão, em todo o Vale do Aço. Óticas Visão.
melhor de criança é brincando. A Jovem Pan e você, ouvinte número 1 do Brasil, irão distribuir carinho e ganhar muitos sorrisos. Quer saber como? Participe da campanha solidária Um Sorriso por um Brinquedo. É isso mesmo. Faça uma criança feliz doando brinquedos em um dos postos parceiros da Pan. Junte-se à Jovem Pan nesta campanha solidária. Doe brinquedos e faça uma criança feliz. Solidariedade e alegria. Esta é mais uma iniciativa da Jovem Pan Vale do Aço, em parceria com os melhores ouvintes do Brasil. Entre nessa você também. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Já estamos de volta, Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, e a hora certa, 7h43. Repita. 7h43. Os vereadores da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano aprovaram em reunião extraordinária nesta quarta-feira e por unanimidade o projeto de lei 3.373/2023, que fixa o piso salarial dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem. A matéria é de autoria do Executivo, que entregou o projeto à Câmara na última sexta-feira, dia 15. A proposta reajusta os salários do enfermeiro para R$ 4.750, do técnico em enfermagem para R$ 3.325 e do auxiliar de enfermagem para R$ 2.375. O projeto ainda é retroativo a 12 de maio deste ano, data em que o novo piso foi sancionado pelo governo federal. A proposição também autoriza a Prefeitura, se necessário, utilizar recursos próprios para o cumprimento do piso até que a União envie para o município a assistência financeira complementar para efetuar o reajuste. Assim, a Prefeitura de Coronel Fabriciano informa que deverá realizar até amanhã, sexta-feira, dia 22, o pagamento da complementação do piso nacional dos profissionais de enfermagem do município. José Márcio Gomes Pereira, que é secretário de Governança Política, explica como esse pagamento será feito. Representa o reconhecimento de todo o esforço que a classe, que os profissionais da enfermagem, eles desempenham, ao longo das décadas, ao longo dos anos, sobretudo durante o período pandêmico, que não só o Brasil, mas todo o mundo atravessou. Isso é uma conquista da classe e o município, a gestão Novos Tempos, ela é sensível a essa necessidade, esse anseio que é muito desejado pela categoria, e o que nos cabe é andar juntos, caminhar juntos com a categoria para que esse direito seja implementado. Ou seja, a valorização de quem trabalha, de quem atende com humanização e tanto cuidou das pessoas ao longo dos anos e principalmente na pandemia, e continua esse trabalho muito bonito. Vale ressaltar que existem alguns critérios que foram estabelecidos aí pelo Fundo Nacional de Saúde, né? Isso que dá o respaldo para o município efetivar esse repasse. É importante destacar que essa complementação, ela vem de recursos do governo federal. Ou seja, nós dependemos, não só o Coronel Fabriciano, mas todos os municípios dependem dessa complementação, desse repasse da União, para que nós possamos fazer o repasse aos profissionais, né? E é importante destacarmos também que nós somos dependentes. Caso o governo federal ele não repasse esses valores, de acordo com as regras criadas pelo Fundo Nacional de Saúde e também do acórdão do STF, não há obrigatoriedade por parte dos municípios para efetuar essa complementação. Ou seja, é somente se houver a transferência dos recursos da União para os municípios. Ou seja, é uma obrigatoriedade que está presente na emenda 122, a qual define que qual ente que criar uma obrigação para outra deverá apontar fonte de financiamento. O envio do projeto de lei à Câmara foi uma formalidade para atendermos o princípio da legalidade, né? Mas todos os trâmites operacionais já foram feitos e até sexta-feira, dia 22 de setembro, é a previsão para que nós possamos pagar e efetuar o pagamento para todos os profissionais da enfermagem. E o Dia da Árvore, comemorado nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, é uma ocasião para a gente lembrar a importância das árvores para a vida na Terra, destacando como elas contribuem para a saúde do meio ambiente, a biodiversidade, o clima, a qualidade do ar e muitos outros aspectos que são essenciais para a nossa sobrevivência e bem-estar.
E para marcar a data, o Shopping Vale do Aço recebe uma palestra em parceria com o Parque Estadual do Rio Doce e o Instituto Ecos Brasil, com a bióloga Carolina Almeida, do Instituto Huayta. A apresentação com o objetivo de valorizar as funções das árvores do Parque Estadual do Rio Doce como casa e fonte de recurso para os pássaros. A palestra está marcada para as 7 da noite no Casa Laboratório, no 2º piso. E tem programação para criançada, viu, gente? No sábado, dia 23, o shopping realizará oficinas gratuitas em parceria com o Casa Laboratório para ensinar os pequenos sobre a importância do plantio de árvores para a sociedade. As oficinas serão acompanhadas de um espetáculo sobre conscientização e sustentabilidade. E ao final da peça, as crianças poderão plantar os próprios papéis sementes e levá-los para casa. As oficinas serão realizadas no Espaço Casa Laboratório de 1 às 6 da tarde. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio que ocorre no mês de setembro em todo o mundo. A campanha foi criada com o objetivo de informar as pessoas sobre o suicídio, suas causas, fatores de risco e como buscar ajuda para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O Centro de Atendimento Psicológico do Unileste é um espaço de referência para as atividades acadêmicas do curso de Psicologia e está atento ao seu papel social ao prestar serviços gratuitos à comunidade do Vale do Aço, oferecendo trabalhos clínicos ao público em geral. Eustáquio José de Souza Júnior, que é coordenador do curso de Psicologia, fala sobre a importância da saúde mental e coloca o CAP à disposição para quem precisa de ajuda psicológica. Apesar da gente ter essa mobilização todos os setembros para tratar da questão do autoextermínio, né, do suicídio, que é uma questão de saúde pública importante, né, que nos mobiliza a todos. Estou passando para lembrar que saúde mental é uma questão que requer o nosso cuidado, a nossa dedicação durante todo o ano. Tá? Nós vivemos em condições, muitas vezes, que nos levam a questionamentos sobre as nossas vidas, os nossos valores, os nossos princípios, a maneira como a gente existe no mundo, como que a gente interage. E esse processo ele não é fácil, muitas vezes, né? Ele traz desafios que são constantes, situações que são, às vezes, limite para a gente poder se posicionar e, às vezes, ter uma atitude mais saudável, de autocuidado e de preservação, né, de nós mesmos, para que a gente possa se doar da melhor forma possível ao mundo e aos outros. Tá? Então é por isso que eu faço esse convite, desse olhar, desse cuidado. O nosso curso de Psicologia tem o Centro de Atendimento Psicológico aqui na região do Vale do Aço. O telefone é 3846-5588. Você pode entrar em contato, inclusive via WhatsApp, para agendar o seu atendimento e poder ter assistência especializada aqui dos nossos estudantes de último ano de curso. E também existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um serviço gratuito também e de apoio para aquela emergência que funciona 24 horas por dia, né? E a gente sabe que em alguns momentos ter a possibilidade de ter a escuta qualificada e esse cuidado, né, essa acolhida, pode ser a diferença entre a vida e às vezes uma decisão para a qual a gente não consegue ter um retorno, tá bom? Então valorize a vida, cuide da saúde, saiba que você não está sozinho, tá? A gente tem o CAP, tem o CVV. Não deixe de procurar ajuda se você sentir que precisa de ajuda. Você não precisa lidar com essas questões de forma isolada e solitária. E agora vamos à previsão do tempo. Para esta quinta-feira, dia 21 de setembro, na região do Vale do Aço, a previsão é de tempo aberto durante todo o dia e a noite, sem possibilidade de chuva. Em Joanésia, sol com algumas nuvens, não chove na cidade. A temperatura máxima chega aos 32 graus e a mínima 17 graus. E o calorão tá feio, hein? Em Marliere é tempo aberto durante todo o dia e a noite sem previsão de chuva. A máxima prevista para hoje deve chegar aos 30 graus em Marliere e a mínima pode atingir os 16 graus. Para saber da temperatura da sua cidade e de outras regiões do país, acesse climatempo.com.br. E a seguir, no último bloco do Jornal da Manhã de São Vale do Aço, você vai ouvir. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Auto House, a sua concessionária Volkswagen no Vale do Aço. E a hora certa. Jovem Pan, 7h52.
Operação de vendas Volks Vale Mais Auto House. Somente nesse sábado, dia 23, das 9 da manhã às 7 da noite. Sua chance única para o seu Volkswagen 0 km com IPI reduzido. Amarok para CNPJ e produtor rural a partir de 229.792. T-Cross com bônus de até R$14 mil mais taxa zero. Novo Polo Track a partir de 79.990. Operação de vendas Volks Vale Mais Auto House. Somente nesse sábado de 9 às 19 horas. Auto House, Ipatinga e Caratinga. Jornal da Manhã. Oferecimento à API. Benefícios nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Cuidar de pessoas, a nossa marca. Venha para a família a API. Consultas grátis, ilimitadas e sem carência. Mais de 100 profissionais de saúde e 30 especialidades médicas. Associe-se e usufrua de todos os benefícios. Lazer, turismo, bem-estar e saúde. 31-3830-3422. Programa Novos Tempos. Olá, o programa que deixa você bem informado das ações de Coronel Fabriciano está de volta. Agentes de endemias começaram a percorrer todos os bairros da cidade para a realização de um novo levantamento rápido do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti, o Lira. A ação tem o objetivo de identificar a infestação atual e adotar medidas de controle das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Colabore com o trabalho. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. O objetivo é conscientizar as pessoas a buscarem ajuda profissional. Em Fabriciano, temos serviços importantes de saúde mental. Dúvidas? Ligue para o Casan 3406-7421. Cerca de 200 agentes sanitários de endemias e agentes comunitários de saúde de Fabriciano concluíram o curso técnico do programa Saúde com a Gente. Parabéns aos novos profissionais de saúde. Prefeitura de Coronel Fabriciano, novos tempos. É bom viver Bacamarte, aqui. O maior e melhor clube de caça e tiro indoor do interior de Minas, traz a promoção de independência durante todo o mês de setembro. Descontos de até 20% para nova e renovação de filiação. Traga seu amigo CAC e aumente o desconto. Aproveite a promoção e venha fazer parte do maior e melhor clube de tiros de Minas Gerais. Bacamarte, Avenida José Júlio da Costa, 1500 Iguaçu, em Ipatinga. WhatsApp Fone 3367-2729. No Insta, @Clube Bacamarte. Quem conhece, escolhe Bacamarte. Zé Neto Cristiano. Olha, me diz aí. Zé Felipe. Luísa Sonza. Israel e Rodolfo. Alô, São Paulo! Guilherme e Benuto. Mano, olha aí pra eu ver. Já imaginou você curtindo todos esses shows na faixa? A Jovem Pan vai te colocar com um acompanhante dentro do Mineirão para curtir o melhor festival de música do Brasil. Rola dia 28 de outubro em Belo Horizonte. Festeja com a Pan. Quer faturar ingressos para curtir esse super festival? Mande um áudio para o WhatsApp da PAN 40 42 1035 e fale por que você merece ir para o Festeja em BH. Aí é só cruzar os dedinhos e boa sorte! Pulei na piscina. Você no melhor festival de músicas do Brasil. É só aqui. Jovem Pan. Já estamos de volta ao Jornal da Manhã de São Vale do Aço e a hora certa, 7h56. Repita. Faltando agora 4 minutos para as 8 da manhã. E o assunto no Jornal da Manhã de São Vale do Aço é saúde. O Alzheimer é uma doença de caráter neurodegenerativo, progressivo, causada por alterações celulares que levam à perda dos neurônios, condição que se espalha pelo cérebro. A patologia, que é considerada a mais comum entre as síndromes demenciais, podendo representar até 60% dos casos, atinge comumente pessoas a partir de 65 anos, provocando mudanças de comportamento, personalidade e perda de cognição. Segundo a ciência, a manifestação mais comum da doença está relacionada à memória, onde, segundo os especialistas, ocorre o início das alterações celulares. Estima-se que no Brasil, 1.200.000 pessoas convivem com a doença, dentre 50 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o Ministério da Saúde. Para o neurologista da Fundação São Francisco Xavier, Wesley Moreira Vieira,
O destaque dado à data é fundamental para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, as principais formas de tratamento, além de orientações e assistência necessárias aos familiares dos pacientes. O Alzheimer faz parte de uma categoria chamada doenças neurodegenerativas, no qual algumas alterações celulares a nível de neurônios começam a acontecer e essa alteração leva à morte neuronal, no qual vai se espalhando para outros neurônios. As manifestações relacionadas ao Alzheimer dependem exatamente de onde é que isso começa a acontecer. O que é mais comum a gente encontrar são as alterações relacionadas à memória, porque é o local comumente de início de alteração celular no caso do Alzheimer. A memória é uma das principais manifestações em relação ao Alzheimer, mas é claro que nós temos que considerar outras mudanças em relação à capacidade cognitiva do paciente, como, por exemplo, dificuldades em localização de endereços conhecidos, dificuldade na realização de compras, manuseio financeiro, dificuldade para preparo das refeições, dificuldade em relação à condução dos medicamentos, algo que é muito comum, considerando que, por vezes, os idosos usam vários medicamentos. Então, todas as vezes que o paciente tem alguma alteração relacionada à sua capacidade funcional, incluindo esses exemplos que eu acabei de citar, você deve pensar, suspeitar realmente da doença de Alzheimer. Dados apontam um número elevado de pacientes já com diagnóstico de síndrome demencial, em torno de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma prevalência aí em torno de 1.000 pessoas para cada 100 mil habitantes. Considerando, trazendo esses dados para a nossa região metropolitana do Vale do Aço, isso representaria aí algo aproximado de 6.000 pessoas com diagnóstico de síndrome demencial. Em relação aos fatores de riscos relacionados à doença de Alzheimer, temos como principal fator o próprio envelhecimento, no qual nós dividimos em 2 grupos etários, um grupo pré-senil com menos de 65 anos e um grupo senil a partir dessa idade. Nós temos também os fatores genéticos e esses fatores eles têm um impacto maior quando você tem um diagnóstico, uma suspeita de demência no paciente pré-senil. Outros fatores que são conhecidos como para a maioria das doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, também tem uma grande importância aqui no diagnóstico e como fator de risco para Alzheimer, como o descontrole da glicose, do colesterol, da hipertensão arterial, sedentarismo, sintomas depressivos, ansiosos, insônia, enfim, todos esses são fatores de risco, condicionando o paciente a uma possibilidade de uma manifestação mais precoce da doença quando isso não é controlado. O tratamento ele é baseado em 2 vertentes, um tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso ele envolve todo o grupo familiar, o médico e toda a estrutura do ambiente desse paciente. Enfim, é necessário garantir o conforto, a qualidade de vida desse paciente, ambiente aconchegante, atividades de lazer, atividades sociais, estímulos cognitivos. Todas as mudanças com o propósito de garantir boa qualidade de vida para o paciente. O tratamento medicamentoso praticado atualmente no Brasil envolve algumas medicações que trazem melhora dos sintomas relacionados ao Alzheimer. Então nós usamos alguns fármacos que tentam de alguma forma melhorar o que falta na doença de Alzheimer. Isso você acaba trazendo melhora na funcionalidade, melhora na qualidade de vida e o que a gente espera, melhora na longevidade do paciente. E com essa última informação, nós terminamos aqui o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço. Aproveite para fazer contato com a gente via WhatsApp. O nosso número é o 31 40 42 1035. 31 40 42 1035. E nós estaremos de volta nessa sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, com o Jornal da Manhã, edição Vale do Aço, a notícia em primeiro lugar.
Muito bem, uma excelente quinta-feira para você. Eu continuo aqui a partir de agora, logo após o intervalo, com o melhor do rock e o melhor do pop. Até o meio-dia, tô por aqui para te fazer companhia. O Jornal da Manhã se despede. Até amanhã. Boa quinta-feira, plante uma árvore e até amanhã.